À medida que os Estados Unidos continuam a enviar bilhões de dólares para Israel e a mobilizar suas forças armadas em nome desse governo estrangeiro, o valor total gasto nesse país continua a crescer diariamente. Ao mesmo tempo, Trump e outros prometem enfrentar os gastos militares. No mês passado, Trump disse que cortaria o orçamento militar pela metade. Mas alguma dessas promessas já foi cumprida? Para entender tudo isso, eu converso com William Hartung, pesquisador sênior do Quincy Institute for Responsible Statecraft, onde ele se especializa na indústria de armamentos, orçamento militar dos S&Ms e política de segurança nacional. E ele é meu convidado hoje. Muito obrigado por fazer isso. Obrigado por vir hoje. Sim, estou feliz em fazer isso. Quero começar com Israel. Você coescreveu um relatório amplamente divulgado para o projeto Custo da Guerra da Universidade Brown, no final do ano passado, que documentou as somas financeiras que os contribuintes americanos deram e gastaram em Israel no período de um ano após 7 de outubro. Naquela época, o total, que inclui o custo dos desdobramentos militares dos Estados Unidos em nome desse governo estrangeiro, era de pelo menos 22,76 bilhões de dólares. E você diz pelo menos, porque é difícil descobrir o total verdadeiro devido a todo tipo de manobra burocrática pela administração Biden, que ocultou esses números. Bem, isso foi há 5 meses. Desde então, os Estados Unidos anunciaram muitos bilhões a mais gastos em Israel e continuaram a bombardear o Iêmen em nome desse país também. Quanto você estima que os americanos gastaram em Israel de 7 de outubro até hoje? É difícil avaliar. Quero dizer, certamente, é concebível que seja mais 5 ou 10 bilhões de dólares. Muito disso são as operações militares das tropas dos Estados Unidos na região. Algumas das armas foram oferecidas, mas ainda não entregues. E, eventualmente, elas serão indubitavelmente pagas com dólares dos impostos dos Estados Unidos. Mas o dinheiro ainda não está fluindo. Certamente, houve cerca de 30 bilhões de dólares em ofertas de armas para Israel desde o início da guerra em Gaza. 8 bilhões de dólares estão sendo considerados agora. O senador Sanders está tentando bloqueá-las. Então, há o dinheiro, as coisas que já pagamos, e isso essencialmente está hipotecando o futuro, porque estão oferecendo as armas antes que os dólares dos impostos tenham chegado para pagá-las. E a que tipo de manobras burocráticas você está se referindo em seu relatório que tornam muito mais difícil descobrir o total verdadeiro? Você pode nos dar alguns exemplos? Bem, provavelmente, a maior coisa que a administração Biden fez foi que há um certo valor de um acordo que precisa ser reportado ao Congresso. Então, eles dividiram o acordo para ficar abaixo desse limite e não precisaram informar o Congresso. O Washington Post soube disso e, essencialmente, eles fizeram, você sabe, 100 acordos de armas com Israel nos primeiros 5 ou 6 meses da guerra, nenhum dos quais foi reportado ao Congresso. E então eles têm vários depósitos de armas, incluindo um em Israel, de onde podem transferir armas. E eles muitas vezes não relatam imediatamente quando fizeram isso. E há também coisas como vendas de armas, que são muito difíceis de rastrear. Então, embora de uma maneira estranha, o sistema dos Estados Unidos seja um pouco mais aberto do que o de alguns outros países, as coisas que você realmente quer saber são difíceis de descobrir. Como quando foi entregue. Como as armas estão sendo usadas. Esse é um trabalho principalmente para jornalistas, pessoas de direitos humanos no local e assim por diante. O governo dos Estados Unidos mal acompanha, e quando fazem, não compartilham essa informação com o público. Então você tem acompanhado o complexo militar industrial há muito tempo. E só para mostrar ao nosso público há quanto tempo você estuda isso, os contratantes de defesa basicamente têm se aproveitado da base tributária. Quero apontar para um artigo que você escreveu para o Cato Institute em 1999. Chama-se Assistência Corporativa para Fabricantes de Armas. Os custos ocultos dos gastos com defesa e ajuda externa. Primeiro, você pode explicar o que é o Estado Star corporativo
e como ele evoluiu, especialmente nos últimos 25 anos. How has it evolved, especially in the last 25 years? Bem, há enormes subsídios para os grandes contratantes de armas, muitas vezes para construir armas que não estão tornando ninguém mais seguro, mas sim provocando e acelerando conflitos. Naquela época, uma das coisas que observei foi que as vendas de armas são frequentemente pagas com dólares dos impostos dos Estados Unidos. Existem várias maneiras diferentes de fazer isso. Muitas vezes, vendem as vendas de armas como algum tipo de benefício econômico. Mas, na verdade, a maior parte da nossa ajuda externa volta para as grandes empresas. Por exemplo, quando Israel compra da Lockheed Martin, nossa ajuda externa a Israel volta para eles. Assim, além do que o Pentágono vende, muitas das vendas de armas também são pagas pelos contribuintes. Mas eu fiz um relatório para o projeto Brown Cost of War, por volta do 20º aniversário do 11 de setembro. Acabou que os contratantes receberam os 7 trilhões de dólares do governo dos Estados Unidos ao longo desses 20 anos. E os 2 trilhões foram para apenas 5 empresas: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics e Raytheon, que agora se chama RTX. Então, grandes quantias dos nossos impostos vão para essas empresas. Elas usam parte disso para pagar seus executivos 20 milhões de dólares por ano ou para aumentar o preço de suas próprias ações. Depois, alegam que precisam de mais, quando nem estão gastando o dinheiro que recebem nos projetos que deveriam estar fazendo. Então, eu não acho que as pessoas percebam a quantidade de dólares que vão para essas empresas e a influência que isso lhes dá. Normalmente, quando fazem lobby pelo orçamento do Pentágono, dizem que é para as tropas. Mas, na verdade, mais dinheiro vai para empresas privadas do que para apoiar as tropas. E elas não são necessariamente as que estão pressionando pela guerra. Existem todos os tipos de falcões e neocons. Então, eles estão interrelacionados com a indústria, mas os executivos não estão na linha de frente. Exceto por essa nova geração de militaristas do Vale do Silício, como Elon Musk e Peter Thiel. Eles são, na verdade, muito mais vocais sobre suas armas, nos ajudando a vencer a China. Eles vão restaurar a primazia militar dos Estados Unidos. Eles são muito mais vocalmente belicistas e meio que têm um complexo de superioridade, achando que são os únicos que podem resolver os problemas do mundo se apenas o governo saísse do caminho. Enquanto isso, o chefe da Lockheed Martin é um pouco mais discreto, trabalha com ambos os partidos e desconta os cheques quando eles chegam. Mas ele nunca faria o que a Palantir fez. Eles tiveram uma reunião do Conselho em Israel durante a Guerra de Gaza para mostrar seu apoio. Então, essa nova geração de militaristas, que está meio que surgindo e está muito inserida na administração Trump, eu diria, é de certa forma mais perigosa até do que a iteração anterior. Certo. E a Palantir, que é a empresa fundada por Peter Thiel e Alex Karp, supostamente fornece a Israel ferramentas de IA para realizar a seleção de alvos em Gaza. Você já escreveu sobre a Palantir antes e comparou suas ideias a planos dos anos 1980, como o programa Star Wars. O que há nesses interesses que te preocupa tanto? Bem, há essa noção que parece difícil de abandonar de que a tecnologia militar vai nos salvar. Voltando ao Vietnã, eles tinham essa coisa chamada campo de batalha eletrônico, que supostamente iria encontrar os combatentes Vietcong na selva, mirá-los e assim por diante. Os Vietcong desenvolveram contramedidas muito simples e tiveram que descartar todo o sistema. Então Reagan disse, vamos ter esse escudo impenetrável, guerra nas estrelas, que nos protegerá de qualquer tipo de míssil vindo de qualquer lugar. Acontece que isso não era possível. Edward Teller, o pai da bomba H, até teve essa ideia de que você poderia colocar lasers no espaço que destruiriam os mísseis que estivessem chegando. E a física simplesmente não funcionou. Mas enquanto isso, a revista Time colocou uma representação artística desse sistema na capa, e acho que muitas pessoas pensaram que era viável.
Na verdade, provavelmente gastaram centenas de bilhões de dólares nessa ideia de um escudo impenetrável sem nenhum efeito positivo. E agora você sabe, Trump está basicamente dobrando a aposta nisso com essa ideia do domo dourado, que é mais um slogan do que um sistema de armas realmente bem pensado. E por fim, eles tinham essa noção da revolução nos assuntos militares. Íamos ter armas mais precisas, melhores comunicações. Basicamente, íamos dar voltas em torno de nossos adversários, porque tínhamos melhor vigilância e assim por diante. Mas o tipo de guerras que estavam lutando no Iraque e no Afeganistão, isso não foi decisivo. Prejudicou muitas pessoas, mas não superou pessoas que conheciam o terreno local. Tinham moral diferente, abordagens diferentes, sabe? Eles usaram coisas como dispositivos explosivos improvisados, que são uma espécie de contramedida simples. Então, quase toda vez que disseram, sim, essa tecnologia vai fazer a diferença, acaba que fatores humanos, fatores sociais, fatores políticos, meio que atrapalham essa noção de que isso vai acontecer. E o pessoal do Vale do Silício agora está vendendo esse mesmo tipo de argumento. E eu acho que vai ter o mesmo resultado, sabe? Quero voltar ao seu artigo de 1999 no Cato Institute, porque acho que muitos dos temas que você explora continuam relevantes hoje. Você navega pelos bilhões de dólares que os contratantes de defesa receberam do governo americano na época e explica o pântano de interesses de lobby que impulsionam as vendas militares e estrangeiras. Um aspecto que você menciona é o papel de executivos da indústria de armas, como Bruce Jackson, que era vice-presidente da Lockheed Martin. Enquanto Jackson era executivo na Lockheed Martin, ele também era presidente do altamente influente Comitê dos Estados Unidos para expandir a OTAN. E esse tipo de relação incestuosa entre a política externa americana e os interesses dos contratantes de defesa, obviamente continua hoje. Quero dizer, nosso último secretário de defesa era um executivo da Raytheon. Quão influentes esses executivos de defesa têm sido em influenciar a política externa dos Estados Unidos? E a quantidade de influência que esses contratantes de defesa têm muda dependendo se um republicano ou democrata é presidente. Bem, eles estão quase integrados no processo de formulação de políticas, porque você tem executivos de grandes indústrias assumindo cargos de formulação de políticas no governo. Você tem funcionários do governo indo fazer lobby para essas empresas e meio que torcendo o braço de seus antigos colegas para conseguir um bom acordo. Você tem pessoas ligadas à indústria servindo em comissões governamentais que moldam políticas. Você tem eles financiando think tanks que ajudam a definir o debate em Washington. Então eu diria que a influência deles é tão grande ou maior do que quando eu estava escrevendo naquela época, especialmente com sua estratégia de relações públicas, de se manterem um pouco afastados, pelo menos as grandes empresas, deixando esses think tanks agressivos defenderem o caso. Porque o chefe da Lockheed Martin dizendo, vamos ter uma guerra, não é uma boa imagem. Embora eu ache que o pessoal do Vale do Silício não recebeu o memorando, porque eles são bastante abertos em sua abordagem de se gabar sobre a forma como suas armas são usadas, seja na Ucrânia, em Israel ou em uma potencial guerra com a China. A indústria agora tem cerca de 900 lobistas. Não chega a 2 para cada membro do Congresso, mas, você sabe, alguns membros dirão que seus assessores passam um bom quarto do tempo apenas afastando lobistas da indústria, que podem dizer, bem, você sabe, nós fizemos uma contribuição para o seu chefe. B, estamos empregando essa pessoa que costumava trabalhar com vocês todos. E C, temos um plano no seu estado que cria X número de empregos. Então, às vezes, até membros bastante liberais votarão a favor de algo apenas porque não querem ser vistos como votando contra empregos para seus eleitores. É assim que eles meio que trabalham com os dois partidos. Quero dizer, Joe Biden, que entrou dizendo, você sabe que a Arábia Saudita deveria ser um pária, acabou vendendo para eles, tentando fechar esse acordo. Os acordos de Abraão realmente,
você sabe, seguiram a ideia de Trump e acabaram essencialmente voltando ao normal com os sauditas. Você sabe, Trump, claro, sua primeira viagem ao exterior foi para a Arábia Saudita. Ele meio que os encheu de armas. Ele nem recuou depois que mataram Jamal Khashoggi. Ele disse que não queria prejudicar nossos maravilhosos contratantes de defesa do país. E claro, foi Biden quem começou a chamar nossa indústria de arsenal da democracia durante a guerra na Ucrânia, meio que ignorando todas as ditaduras e nações agressoras que estávamos armando ao mesmo tempo. Então, infelizmente, acabamos em lugares semelhantes com ambos os partidos. Acho que é em parte apenas o dinheiro e o poder de lobby, e em parte é a narrativa de que, você sabe, de alguma forma mais é melhor. Você sabe, se a América não for, você sabe, o xerife, todos esses países vão se comportar mal. E você não preferiria que a América estivesse estabelecendo as regras em vez da China e assim por diante? Mas isso presume que a América está seguindo as regras, o que, claro, não estamos. Quero dizer, qualquer um que esteja vendendo essa política de permitir o massacre em Gaza, que se vira e fala sobre uma ordem baseada em regras, deveria ser ridicularizado. Quero dizer, eles não têm mais credibilidade. Mas, infelizmente, em nosso sistema, nem sempre funciona assim. Muitos dos defensores da guerra do Iraque agora são comentaristas respeitados. Há uma memória curta, e Washington tem uma visão de mundo muito estreita, que precisa, eu acho, ser aberta se quisermos reverter parte desse desperdício de dinheiro e essas políticas agressivas. Certo. E você sabe, a promessa do governo Trump era acabar com essas guerras, usar DOGE para controlar os gastos discricionários, dos quais as despesas militares representam cerca de 60%. E por um momento parecia que algo disso poderia acontecer. Trump disse que iria cortar o orçamento do Pentágono pela metade no mês passado. Mas isso ainda não aconteceu. Em vez disso, o Congresso está tentando adicionar 100 bilhões de dólares ao orçamento do Pentágono. E realmente, acho que adicionar bilhões de dólares ao orçamento do Pentágono é algo como uma prática religiosa no Congresso. É meio que um evento anual. Mas como você compararia a promessa de Trump de enfrentar o estado de bem-estar corporativo para os contratantes de defesa com o que ele e DOGE realmente fizeram até agora? Bem, é interessante. Você sabe, Trump também disse que as armas nucleares são caras e perigosas, e vamos conversar com a China e a Rússia sobre se livrar delas. E você sabe, algumas pessoas depositaram alguma esperança nisso. Mas minha interpretação é que parte de sua base também está cansada das guerras e também não confia nessas corporações. E isso foi como um argumento retórico, um osso que ele jogou para eles. Mas sua prática real geralmente é se aproximar dos contratantes. Quero dizer, o próprio Musk recebe uma quantia substancial de dinheiro do Pentágono e receberá mais. E ainda assim, ele está encarregado de analisar o orçamento do Pentágono. Houve um artigo no Washington Post que meio que interpretou mal o que eles estavam fazendo e disse que iam cortá-lo em 8% ao ano, durante 5 anos consecutivos. Acaba que o que eles realmente iam fazer é tentar economizar 8% em certos departamentos do Pentágono, gastar em diferentes armas, não diminuir o valor total, apenas mover o dinheiro. E então, claro, como você disse, o Congresso vai adicionar em cima disso. E eu acho que toda a ideia de que isso é sobre eficiência é uma espécie de história de cobertura frágil. Quero dizer, eles estão basicamente destruindo a maior parte do governo civil e deixando o Pentágono intocado. E se eles estivessem preocupados com eficiência, teoricamente, eles estariam tipo, bem, qual programa funciona, qual não? Eles não pegariam a principal agência de ajuda do governo dos Estados Unidos. Passariam de 10 mil funcionários para 300 em questão de meses. Então é realmente, em certa medida, um ataque ideológico às fundações do governo civil e da democracia, sob o disfarce de eficiência. Bem, foi realmente um prazer falar com você hoje e obter suas percepções.
Onde as pessoas devem ir se quiserem apoiar seu trabalho? They want to support your work. Well, the Quincy Institute. Bem, o site do Quincy Institute tem muito do meu trabalho. É só acessar quincyinst.org. Eu também escrevo para Forbes e Tom Dispatch. A maioria das minhas coisas novas aparecerá se você pesquisar meu nome no Google. A única outra coisa é que você pode encontrar um jogador de rugby australiano, mas normalmente você encontrará meu material. E sabe, eu costumo me repetir, então não recomendaria que as pessoas lessem tudo. Mas sabe, eu tenho opiniões sobre essas coisas. Normalmente, algo satisfazem envolve isso. Opinions about this stuff, and usually there's some facts involved too.